Olá pessoal, meu nome é Ana Paula Mangabeira, sou médica sanitarista da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e junto com 3 referências técnicas especialistas, estaremos, através de uma roda de conversa, abordando temas relevantes relativos à investigação e notificação de agravos e doenças relacionadas ao trabalho no SINAM. Agora começaremos nossa roda de conversa com casos de agravos e doenças relacionadas ao trabalho, ADRT, no SINAM, com os nossos convidados especialistas. Olá para todos e para todas, é com prazer que estou aqui. Eu sou Letícia Nobre, médica sanitarista da Secretaria da Saúde do Estado e também diretora de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador, diretoria da Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde. Olá pessoal, meu nome é Alexandre Jacobina, eu sou da Advast Cesat, onde coordeno a Vigilância de Ambiente e Processo de Trabalho. Nessa oportunidade, estaremos discutindo alguns casos relacionados a agravos e doenças do trabalho e devemos esclarecer alguns pontos que serão importantes no dia a dia de vocês nas unidades de saúde. Olá pessoal, sou Rosária Souto, odontóloga, lotada na Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Bahia, na Diretoria de Informação em Saúde e técnica da Coordenação de Gestão de Informação em Saúde, mais especificamente com o sistema SINAM. Espero contribuir de maneira satisfatória nas respostas aqui dos nossos trabalhos. A partir de agora, serão apresentados os casos e situações para darmos início a essa roda de conversa. As perguntas serão direcionadas a estas referências técnicas e espero que consigamos, trazer clareza para essas questões. Vou apresentar o caso 1. Na Unidade Básica de Saúde de Lagidão, Bahia, foi atendido o senhor José Santos Pereira, de 45 anos, trabalhador rural, com queixa de vômito há um dia, associado à tontura, forte dor de cabeça e dor no corpo generalizada. Negou febre, diarreia e outros sintomas. Informou que no dia anterior aplicou uma calda de veneno que o vizinho tinha orientado para exterminar as lagartas da sua plantação. À noite, informa que apresentou sono agitado e, pela manhã, vários episódios de vômitos, tontura acentuada, mal conseguia manter-se em pé. Ao invés de ir para a feira livre comercializar seus produtos, procurou uma unidade básica de saúde próxima de sua casa. Na unidade básica, foi atendido pela enfermeira, que, ao suspeitar tratar-se de um quadro de intoxicação, encaminhou este para uma unidade de pronto atendimento para os devidos cuidados. Porém, ele evoluiu rapidamente com alterações neurológicas importantes, sendo de imediato transferido para uma unidade hospitalar e depois de 2 dias internado, veio a óbito. Um familiar comunicou na unidade básica de saúde o falecimento do senhor José. Então, agora, daremos início à nossa roda de conversa e estarei direcionando algumas perguntas para os nossos convidados. Qual a finalidade da notificação no sistema de informação? A primeira finalidade de notificar no SINAM um caso desses é para desencadear as ações de investigação do caso. Tendo o caso sido investigado, e confirmado, então a gente acompanha a série histórica de casos registrados no SINAM e também analisa qual o perfil epidemiológico, quais são as características desses casos, que produtos, em que tipo de trabalhadores, em que tipo de situações, de circunstâncias, para a partir da análise do perfil epidemiológico desse agravo, se adotar as medidas de prevenção, de intervenção e de controle. Ao mesmo tempo, é importante acompanhar a série histórica, ou seja, o desenvolvimento dessa tendência ao longo dos anos, se está aumentando, se está diminuindo, se nossas ações estão sendo efetivas ou não. Com relação ao fato da enfermeira na unidade básica de saúde ter suspeitado, já indicaria a notificação da suspeita do caso? Sim, já indicaria,
porque as intoxicações exógenas, por se tratarem de um agravo agudo, a notificação deverá ocorrer no momento da suspeita diagnóstica. Por favor, gostaria que explicasse melhor como deve ser o fluxo da notificação no SINAM neste caso. Bom, se na unidade de saúde estiver implantado o sistema, no caso o SINAM, a própria unidade irá digitar os dados da ficha de notificação. A seguir, ela encaminhará esses dados para a Secretaria Municipal de Saúde, que transmitirá para as bases operacionais de saúde e os núcleos regionais de saúde, que transmitirão via Cisnet para os níveis estadual e federal. Se na unidade de saúde não tiver implantado o sistema, essa ficha de notificação deverá ser encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde, que depois encaminhará os dados para as bases e para os núcleos, que transmitirão via Cisnet para os níveis estadual e federal. No município de Salvador, nós temos os distritos sanitários. Então, nesse caso, as unidades, digitando ou não as fichas, os dados depois serão encaminhados para os distritos sanitários, que passarão para a Secretaria Municipal de Saúde, que encaminharão para as bases e os núcleos, que irão transmitir via Cisnet para os níveis estadual e federal. A exceção se dá no Hospital Couto Maia, onde esses dados são repassados via Cisnet diretamente para os níveis estadual e federal. Caso as 3 unidades de saúde tenham notificado a unidade básica, a unidade de pronto atendimento e o hospital, existem mecanismos de identificação de duplicidade no sistema? Em que instância pode ser feito esse monitoramento? Sim, nós identificaremos essas duplicidades assim que as fichas de notificação forem digitadas num banco de dados do município. Em se tratando de uma duplicidade verdadeira, né, aquela onde o mesmo paciente é notificado mais de uma vez pela mesma unidade ou unidade de saúde diferentes para o mesmo agravo e no mesmo período da doença, como é o caso levantado em questão, nós devemos complementar a primeira ficha que foi notificada com os dados da segunda e da terceira ficha e depois excluir a segunda e a terceira ficha. A ficha que deverá permanecer no sistema será sempre a primeira ficha que foi notificada. Quando o paciente for notificado em unidades diferentes do mesmo município, o município irá identificar essa duplicidade e trabalhar essa duplicidade. Quando o paciente for notificado em municípios diferentes da mesma base operacional de saúde, a base irá identificar a duplicidade e informar ao município para que eles trabalhem essa duplicidade. Se o paciente for notificado em municípios de bases operacionais diferentes do mesmo núcleo regional de saúde, o núcleo irá sinalizar para as bases essa duplicidade, que irá informar aos municípios para que trabalhem a duplicidade. Da mesma forma, se o paciente for atendido em municípios de diferentes núcleos regionais de saúde, o Estado irá sinalizar essa duplicidade para os núcleos que irão proceder com o fluxo normal, esclarecendo sempre que é o município notificador quem deverá fazer a exclusão das fichas após a complementação da primeira ficha de notificação, que deverá permanecer sempre no banco de dados. Bem, nesta situação clínica, a intoxicação evoluiu para o óbito. Qual o protocolo a ser preenchido? O de intoxicação exógena ou o de acidente de trabalho grave? Bom, nesse caso mesmo, esse evento, essa circunstância, podendo ser caracterizada como também um acidente de trabalho, é importante que se notifique na ficha específica de intoxicação exógena. Essa ficha tem vários campos que identificam quais foram as circunstâncias de ocorrência, qual foi o produto utilizado, como foi essa intoxicação, que são características importantes para a gente obter o perfil epidemiológico e intervir nesses casos. Uma outra questão importante é que, como foi a óbito, na ficha de intoxicação exógena também tem o campo para informar a evolução do caso. Então, lá naquele campo de evolução do caso, vai se colocar que foi óbito. E aí nós não vamos perder essa informação.
Então, o conjunto das intoxicações exógenas, e nesse caso especificamente das intoxicações por agrotóxico, que são um importante problema de saúde pública, eles devem estar todos na mesma ficha para a gente poder fazer o acompanhamento epidemiológico desses casos. É importante lembrar também, né, aqui já respondendo a próxima pergunta, que é como a gente pode melhorar a informação sobre o óbito, que em caso de óbito tem que a equipe de vigilância em saúde, a equipe que fez a investigação, deve também conferir como é que foi colocada a informação na declaração de óbito, porque é muito importante que esse caso seja adequadamente identificado no sistema de informação sobre mortalidade. Então, nós teremos a possibilidade de acompanhar todas as variáveis e características que estão no SINAM, porque preenchemos a ficha de notificação e investigação da intoxicação por agrotóxico no SINAM, e também teremos a possibilidade de investigar e traçar o perfil epidemiológico da mortalidade desse caso no conjunto das causas de óbito relacionadas ao trabalho, seja por acidente de trabalho ou outras relacionadas ao trabalho. Então, são essas as orientações. A gente precisa garantir que seja notificado na ficha específica de intoxicação. Assim, o acidentado, ele estava exercendo sua atividade laboral em sua propriedade. Neste caso, deve ser considerado um acidente de trabalho? Bem, inicialmente, o profissional de saúde deve se certificar, por se tratar de uma propriedade rural, se esta atividade tem relação com o trabalho. Ou seja, este produto desta cultura, ele é comercializado, ele é trocado por outra mercadoria ou é apenas uma cultura para sustento da própria família. Bem, visto que o produto é comercializado, está aí caracterizado que é um agravo de notificação compulsória. Ou seja, vai ser preciso fazer a notificação e também iniciar o processo de investigação epidemiológica deste caso. As intoxicações exógenas relacionadas ao trabalho entram todas independente do produto nessa ficha, né? Então, são lá casos de notificação compulsória no sistema quando relacionados ao trabalho. Mas, no caso da intoxicação por agrotóxico, elas são definidas como de notificação compulsória, independentemente de serem ou não relacionadas ao trabalho. Por quê? Porque elas são, de fato, um importantíssimo problema de saúde pública que afeta não só os trabalhadores, mas também casos com crianças, casos de intoxicação por exposição em contaminação ambiental, por exposição em alimentos, em água contaminada, enfim, tem várias outras circunstâncias que, no geral, elas são decorrentes do uso, né, em geral no uso agrícola, mas tem outros usos também. Então, é definido para o território nacional, pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais, que, mesmo que não seja relacionado ao trabalho, esse caso tem que ser notificado no sistema. Então, essa é uma diferença em relação a outros agravos relacionados ao trabalho que a gente precisa observar e que é importante. Apenas gostaria que houvesse a complementação, senhor Alexandre, para esse item 9. Então, seria necessário, né, pelo que foi posto, alguma intervenção neste ambiente de trabalho. Não é verdade? Sim, sem sombra de dúvida, né? Considerando se tratar de um ADRT, é preciso fazer a intervenção. É importante que se tenha a clareza de que, se não for considerado acidente de trabalho, ou uma doença do trabalho, não é? Ela vai atender a notificação, conforme Letícia já observou. Eu chamo a atenção, por se tratar de uma propriedade rural, nós temos que ter o cuidado, porque se tratando de uma atividade agrícola, rural, e que é a residência desse trabalhador, não é? Toda intervenção deve ser consentida, porque é uma residência e a residência é inviolável do ponto de vista da Constituição. Então, a intervenção vai necessitar da autorização desse proprietário e o profissional de saúde inicia
né, a investigação para que possa identificar as causas que levaram a essa intoxicação e, a partir daí, as medidas de prevenção e proteção serão adotadas, né, sempre, né, num acordo com este trabalhador, vamos dizer assim. Tá? É diferente de você tratar com uma atividade privada que tem uma relação de empresa. Né? Neste caso, a vigilância tem todo o suporte legal para fazer as intervenções, inclusive de acesso a estas empresas, quer seja durante o dia ou durante a noite. Bem, e quais os outros setores ou instituições devem ser informadas? Bem, eu entendo que num caso desse, a gente precisaria, né, articular dentro da própria área de saúde, né, e a atenção básica é importante, porque pode dar o suporte, inclusive, de assistência para esse trabalhador, não é? Outras áreas vinculadas à assistência, né, social, ao trabalho, né, dos municípios ou até do Estado, devem também ser informados. E chama a atenção de que a área da agricultura, né, as instituições voltadas ao apoio, né, da assistência agrícola, vamos dizer assim, precisariam também ser informados para ajudar no processo de educação, de capacitação, principalmente em relação aos riscos que esses produtos, que na realidade são venenos, trazem à saúde dos trabalhadores e da população como um todo. Bem, então, eu acredito que neste caso já contemplamos até o item 11, quando na fala dos colegas convidados, falaram a respeito das intervenções, das articulações e da vigilância. Caso queiram fazer alguma complementação, passo a palavra para a senhora Letícia. Bom, é só para ressaltar, na realidade, a Alexandre já colocou, né, mas a importância de, para essa população, né, de trabalhadores agrícolas, trabalho rural, que a gente tem muitos pequenos produtores e um regime de economia familiar, como o nosso aliado principal aí, né, um dos nossos aliados principais, que é a atenção básica, porque as ações de promoção da saúde, educação em saúde e todo o trabalho da atenção básica previamente, quando reconhece o território, quando tem contato, né, cotidiano, rotineiro, sistemático com as famílias, então a articulação da ação de vigilância em saúde com a atenção básica é muito importante. E a intersetorial, como a Alexandre já colocou, acho que a gente já tem, né, bastante informação por aqui. E só uma recomendação, assim, é muito importante ir atrás dos casos, fazer busca ativa dos casos, porque a gente vai, de fato, conseguir ir aprendendo e fazer vigilância, que é como eu sempre digo para vocês, né, para as nossas equipes. A gente aprende fazendo. Então, mãos à obra, vamos lá. Vocês têm, assim, um aprendizado e uma capacidade, uma potencialidade para atuar e para nos ajudar e para a gente avançar nessa área muito grande. Em relação à questão da prevenção, né, e proteção ao trabalhador, nos casos do uso de agrotóxicos, nós entendemos que a melhor forma de prevenir a intoxicação é a eliminação desses produtos, ou seja, a eliminação total ou a substituição por produtos com toxicidades mais baixas, não é? Uma outra medida importante que a gente pode lançar mão é a questão da informação, não é? A informação sobre os riscos à saúde pelo uso desses venenos, não é? Essa é uma forma também de você obter, não é, uma prevenção. O uso adequado dos equipamentos de proteção individuais, né, eles são também importantes. No entanto, tanto a capacitação como o uso desses equipamentos individuais são sempre complementares, né? Outras medidas mais de caráter coletivo devem ser pensadas e implementadas, e o treinamento e o uso de equipamento individual complementando essas medidas mais coletivas. Então, vamos lá. Vamos agora dar início ao caso 2.
A senhora Raíza Jesus dos Santos, 39 anos, técnica de enfermagem, na unidade de pronto atendimento do município, foi realizar a coleta de sangue de um paciente com hepatite B. E ao desprezar a agulha na caixa de pérfuro, o suporte desprendeu-se, a caixa caiu sobre o seu braço com várias agulhas, chegando a perfurar a luva e ferir a sua mão. Ela lavou o local e comunicou de imediato à sua chefia. A técnica ficou muito apreensiva, pois ainda não estava imunizada e mesmo não sabia exatamente qual foi a agulha da caixa que perfurou sua mão. A coordenadora do serviço de saúde teve dificuldade para identificar a unidade mais próxima para fazer os exames e a quimioprofilaxia adequada e encaminhou a técnica de enfermagem para o hospital municipal. Do hospital, foi preenchida a ficha de notificação, realizados os exames e a quimioprofilaxia adequada, sendo também orientada a procurar o Sereste para o acompanhamento necessário. Bem, ao retornar à UPA, a coordenadora falou sobre a importância de notificar o acidente, mas a trabalhadora informou que no hospital fora preenchida a ficha de notificação e teve a orientação de procurar o Sereste para o acompanhamento. Como a UPA era recém-inaugurada e não existia um fluxo bem estabelecido, a coordenadora considerou necessário seguir a orientação do hospital. No Sereste, a acidentada relatou a existência de outros casos semelhantes, ocorridos na UPA em que trabalha. Desse modo, vamos agora para a nossa roda de conversa e eu vou fazer o primeiro questionamento, a primeira pergunta. Sendo a UPA uma unidade de emergência e sendo o local do acidente, a notificação não deveria ter sido no próprio local? Neste caso, o procedimento de notificação foi adequado? Com certeza a UPA deveria ter notificado, mesmo tendo encaminhado o paciente para outra unidade de saúde. Nós temos que garantir sempre que a notificação seja feita em todos os níveis de atendimento do paciente. Bem, é necessária a confirmação do caso para o registro ser aceito no SINAM? Nesse caso, em se tratando de uma ADRTs, que é um agravo crônico, assim como hanseníase e tuberculose, a notificação se dará sempre por confirmação do caso. O sistema, inclusive, ele não aceita que se digite apenas a ficha de notificação. É necessário que seja preenchido os dados também da ficha de investigação. Existe alguma doença ou agravo relacionado ao trabalho que não seja necessário a confirmação do caso? Sim, as intoxicações exógenas, relacionadas ao trabalho, por ser um agravo agudo, e a sua notificação se dá no momento da suspeita diagnóstica, tendo as intoxicações um prazo de 180 dias para o encerramento no SINAM. Então, como organizar os fluxos para os casos de acidente de trabalho com exposição a materiais biológicos nos municípios e regiões de saúde? Então, é importante para organizar esse fluxo, reunir os diversos setores que têm responsabilidades e atribuições nesse caso. Então, fazer a articulação e reunião da Vigilância e Saúde do Trabalhador, com a vigilância sanitária, com a vigilância epidemiológica, com a assistência farmacêutica e com as representações da rede de unidades de serviço, onde, potencialmente esses casos vão aparecer, sejam eles com trabalhadores de saúde, seja com outros trabalhadores. Então, reunir a rede assistencial. Também tem uma instância que em algumas regiões tem, em outras não tem. Aonde não tiver essa instância, é necessário que ela seja construída em alguma unidade de saúde, que são os centros de testagem. Precisa organizar, então, essa reunião, articulação e pactuar as responsabilidades de cada setor e deixar claro isso para todo mundo, comunicar para todo mundo, publicar, botar um cartaz, fazer folheto, de modo que naquela região de saúde todo mundo saiba qual é a rede de referência no caso de ocorrência de um acidente com exposição a material biológico. Bem,
A técnica acidentada é uma servidora do Estado. Neste caso, deve ser emitido a CAT ou existe outro documento que se equipare a CAT para o servidor público? Bem, sendo uma servidora da CESAB, né, estadual, estatutária, não cabe a CAT, não é? Existe sim aí um documento específico chamado DINAS, não é? Que é, na realidade, a notificação de acidente de serviço. Não é? Essa notificação ela está prevista na resolução 1761 de 2012, que disciplina o programa de saúde do trabalhador, do servidor da saúde. Não é? Agora, é importante chamar a atenção porque casos similares com relação de trabalho diferenciada pode ocorrer e é preciso que se chame a atenção de que, no caso de um servidor municipal, não é, deve-se atender à legislação específica do município. Se esse trabalhador ele não tem uma relação estatutária, ele é um trabalhador que tem uma relação seletista com o município, aí sim cabe a emissão da CAT. Emitindo a CAT ou emitindo a notificação de acidente em serviço, deve, independente de qualquer desses casos, tem sim que se garantir a notificação no SINAM. Então, vamos lá. Seria necessária alguma intervenção nesse ambiente de trabalho? Sim. Após a constatação, não é, do acidente, no caso, é preciso que se faça uma investigação. Tá? Essa investigação ela pode ser uma investigação epidemiológica, mas dependendo da situação, é preciso aprofundar nas causas. Eu chamo a atenção porque o acidente ele não se explica por uma única causa. Não é? É comum a gente ouvir do próprio trabalhador, não é, o relato do acidente atribuindo, às vezes, a uma única causa e, muitas vezes, o próprio trabalhador assumindo a culpa pelo aquele acidente. A gente só pode concluir um acidente quando a gente investiga a rede de causalidade. São muitos os fatores que levam a um acidente de trabalho. A organização do trabalho, as condições físicas, né, o próprio processo de trabalho, a carga de trabalho. Não é? Muitas vezes esses trabalhadores têm duplo emprego e tem uma carga excessiva, o que leva às vezes, a ocorrência de um acidente. Então, é preciso investigar. Nós só podemos chegar a uma conclusão das causas quando a gente investiga. E essa investigação ela pode ser aprofundada naqueles casos que assim se faça necessário. Quais as condutas necessárias com relação a este caso para desencadear as ações de vigilância? É um pouco do que eu já coloquei. A gente faz a notificação, não é? E desencadeia a ação de investigação. Não é? Essa ação de investigação, quando ela é necessário um aprofundamento, é preciso buscar o apoio da estrutura de vigilância em saúde que o município dispõe. Não é? Sendo necessário, podemos recorrer também à estrutura de Estado local. Os núcleos de saúde, não é? São importantes apoios para essa investigação e os centros de referência regionais em saúde do trabalhador, os CEREST, que podem dar esse suporte nas investigações. É sempre importante chamar a atenção que a investigação ela tem um papel preventivo, não é? Por mais incrível que pareça, a gente investiga um acidente para prevenir que novos acidentes não venham a ocorrer. Então, essa investigação sendo feita inicialmente com um método mais da vigilância epidemiológica e necessitando um aprofundamento, nós podemos chegar a esta rede de causalidade e aí poder, de forma eficaz, fazer a intervenção e prevenir novos eventos. Bem, quais as instâncias deverão ser articuladas para construir esses fluxos? Bem, como eu disse, no território você tem a estrutura, né, vamos dizer assim, a rede de saúde do trabalhador, que é complementada, né, por outras instâncias da própria área de saúde e
em algumas situações, de outras áreas afins, como trabalho, meio ambiente e outros órgãos que podem ajudar no processo de prevenção de acidentes de trabalho. Nesse caso específico, a gente tem a vigilância sanitária como um apoio importante dentro do município, não é? A vigilância epidemiológica, não é? As próprias unidades de saúde que têm seus profissionais dedicados à questão da saúde do trabalhador, e aí, a partir disso, a gente poder desenvolver uma ação e desenvolver um fluxo de forma a melhor atender este paciente, mas também investigar essa ocorrência para que prevenção e proteção a esses trabalhadores sejam desencadeadas. Ana Paula, só me permita um acréscimo aqui, dentro das unidades de saúde, como a Alexandre bem lembrou, a gente tem várias unidades hospitalares que têm, por exemplo, o núcleo hospitalar de epidemiologia, né? Então, as equipes desses núcleos, às vezes, só tem a comissão de controle de infecção hospitalar dentro do hospital. Bem, sendo um núcleo hospitalar de epidemiologia ou uma comissão de controle de infecção hospitalar, essas instâncias devem ser acionadas e fazer parte também dessa rede, né, de investigação, notificação, apoio e intervenção nesses casos para prevenção e também para o acompanhamento de qual vai ser a evolução clínica do caso e depois qual vai ser a intervenção necessária no processo de trabalho e na organização de trabalho. Estamos quase no final da nossa roda de conversa e agora estarei passando a palavra aos nossos convidados para que eles possam fazer as suas considerações. Bom, pessoal, essa é mais uma etapa de um processo em construção, né, da nossa capacidade de realizar as ações de vigilância em saúde do trabalhador e de vigilância também dos agravos relacionados ao trabalho, que são de notificação compulsória. Eu só quero fazer uma observação, porque, como bem a Rosária enfatizou, que a intoxicação por agrotóxico, a intoxicação exógena, o comportamento dela para fins de orientação no SINAM é o comportamento de um agravo agudo, né? Então, na suspeita, se notifica, como acontece para as outras notificações de agravos agudos. Mas lembrar que, na prática, na vida real, nós temos intoxicações que podem ser agudas, subagudas e crônicas. Então, nesses casos, e as agudas e principalmente as crônicas, elas são de difícil diagnóstico pelos nossos médicos e pelos nossos serviços de saúde. Mas se ocorrer um caso atendido no serviço que for investigado e for uma intoxicação crônica, às vezes é uma aguda superposta a uma crônica. Então, de qualquer modo, também se notifica, usa a mesma sistemática como Rosária já colocou para nós. Então, até logo, esperamos que vocês aproveitem bastante o curso e quaisquer dúvidas, nossas diretorias aqui todas estão à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Bem, eu parabenizo os alunos, né, por essa oportunidade de estar ampliando o conhecimento sobre a questão importante das notificações e das investigações dos agravos relacionados doenças relacionadas ao trabalho. E deixo aqui uma reflexão, não é? Nós precisamos ter muito claro que a notificação é um instrumento epidemiológico, mas é um instrumento que nos permite fazer a prevenção desses agravos e dessas doenças relacionadas ao trabalho. A sua importância não é indiscutível. É a partir dessa informação que nós vamos poder planejar nossas ações de intervenção, planejar as ações para ampliação dos recursos humanos, dos recursos financeiros necessários ao enfrentamento desses casos que muitas vezes se caracterizam como verdadeiras epidemias. Eu agradeço o convite, espero ter contribuído e ressalto aqui mais uma vez a importância de se notificar e se notificar com critérios, preenchendo bem esses campos, para que tenhamos uma boa qualidade da notificação e uma boa qualidade no nosso banco de dados. Eu, representando a Diretoria de Informação à Saúde, coloco-me à disposição para o que for preciso para os próximos trabalhos ou para qualquer esclarecimento. Muito obrigada.
Então, gostaria de agradecer aos nossos convidados e agora encerramos aqui a nossa roda de conversa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal!